Felipe Luiz dá explicações por que o Flamengo não conseguiu vencer o Cruzeiro no Maracanã, e você não pode perder as principais falas da entrevista coletiva do treinador rubro-negro após esse empate contra o Cruzeiro em 0-0 no Maraca, diante do recorde de público, mais de 70 mil presentes no Maracanã. Você não pode perder as falas do Felipe Luiz, está muito bacana, e vamos ver qual vai ser a explicação para ele por que demorou a entrar tanto com o Pedro e por que o Flamengo não conseguiu vencer o Cruzeiro. Vai deixando sua opinião nos comentários e também se inscreve aqui no Fla Forte News. Você se inscrevendo nesse canal, você acompanha tudo do Mengão. Não perde tempo, se inscreve agora para você não se esquecer, porque senão você vai ficar de fora dos próximos vídeos. Rodrigo Cerqueira, do Grupo Globo. Exatamente um ano você fazia sua estreia aqui no Maracanã como técnico do time profissional do Flamengo, com uma vitória sobre o Corinthians na semifinal da Copa do Brasil. E desde então foram alguns títulos, muitas coisas aconteceram, né? Muitas vitórias, momentos importantes. E hoje o time saiu com empate. Fica um gostinho de frustração para você por esse tropeço, esse um ano que você vem completando pelo Flamengo. O que também você pode fazer essa análise de tudo que passou até agora? Obrigado. Bom, verdade, um ano hoje, né, sensações incríveis naquele primeiro jogo. Desde então, cada vez mais e mais emoções, sensações diferentes, experiências, e venho melhorando, venho aprendendo muito, estudando muito para continuar evoluindo, porque não paramos de aprender nesse trabalho aqui. Todo dia é uma experiência nova e estou muito feliz. Já falei em outras ocasiões aonde eu estou. Estou muito feliz de estar liderando esse grupo de jogadores e acho que foi um prêmio viver um jogo desse nível hoje do banco de reservas ali. Foi um jogo altamente tático, muito estudado pelas duas partes. Foi um jogo muito intenso, mas uma intensidade europeia e difícil quando é primeiro contra segundo. Até então sempre é altíssimo nível e a balança sempre pode pender para qualquer um dos lados. Aqui. Boa noite, Felipe. Antes de fazer a pergunta, eu queria entregar para você um presente do Coluna do Fla por essa marca de um ano à frente do Flamengo. É uma marca difícil, né? Tanto que a última vez que aconteceu foi em 2020, né? E agora a pergunta aproveitando essa deixa de um ano à frente do Flamengo, trabalhar no Flamengo é complicado, ser técnico do Flamengo é complicado, a pressão ela é muito grande. E eu gostaria de saber quais foram os principais desafios que você vem encarando, que você está encarando à frente do Flamengo nesse um ano de clube. Primeiro, obrigado pelo presente. Prometo que eu vou usar amanhã para ir para trabalhar. Desculpa. Aqui, ó, camiseta. Obrigado, tá? Muito obrigado. Os desafios são diários. Todo dia se apresentam novos desafios, novas decisões que tomar, situações que resolver de formas diferentes, situações tanto físicas, emocionais. Então é um trabalho onde eu ainda estou me conhecendo muito. O que eu vivi na Libertadores no outro dia eu nunca tinha vivido como jogador, e olha que como jogador também é muito intenso e acho que nada se compara a ser jogador de futebol, mas o que eu vivi no outro jogo da Libertadores foi o auge, acho, de um esporte na minha vida. Então sou muito grato pelo que eu estou vivendo aqui, e o que eu falei, acho que os desafios eles se apresentam todos os dias e a gente tem que ir resolvendo e sempre tentando evoluir em cima dos erros e dos acertos. Boa noite, Felipe. Tudo bem aqui? Cidão Marinho da Litoral News. Você hoje fez a opção de tirar o Pedro do 11 inicial para ter o Samu junto ao Plata, Arrasca e Carrascal juntos. Queria entender o porquê dessa decisão que você pensou para o jogo e também o porquê do Pedro entrar mais nessa reta final, dos 10 minutos finais do jogo. O Alaciano também não tem ganhado muitas oportunidades. Era um jogo que você não queria ter uma referência de um centroavante de fato na parte ofensiva. Eu queria que você explicasse um pouco o que buscou também dentro dessas alterações. Obrigado. Bom, primeiro, tudo vai em função do nosso plano de jogo, das características que eu acredito que a equipe precisa para vencer o jogo. Independente dos nomes, já falei para vocês, os nomes e a idade, isso não me importa. Vai sempre me importar o que eu acredito, eu como treinador, que a equipe precisa e qual é o caminho para vencer a partida. Nem sempre vou acertar, nem sempre, e às vezes acerto, às vezes erro, é normal do meu trabalho, mas são as minhas convicções. O Cruzeiro é o time que joga com a linha mais alta do campeonato. E isso foi assim no jogo de ida. E muitas vezes, se você não estica essa linha, se você não incomoda essa linha, você fica no seu campo jogando o jogo todo. Então a opção foi puramente estratégica pelo plano de jogo, todas elas. E o Wallace, verdade, talvez seria um jogo hoje para o Wallace. Mas optei pelo Pedro porque eu também acreditava por onde estávamos entrando e que o Pedro poderia chegar para finalizar essa bola dentro da área. Então, naquele momento do jogo eu optei por tirar o Arrascaeta e deixar ele na posição do Arrascaeta, e o Plata continuava fazendo os mesmos movimentos, até mesmo porque, para mim, na minha opinião, tanto o Plata como o Carrascal foram os melhores do time, então estava difícil realmente tirar, porque o time estava muito bem e estava sendo um jogo muito, muito equilibrado, a nível tático muito alto, e qualquer mudança
tem uma consequência, tanto é que o treinador deles também não trocava e assim foi quase até o final. Felipe, Raíza Simplício da Gol Brasil e da revista Placar, parabéns aí por completar 1 ano e você está muito perto de uma marca que não acontece desde 2011, que é um treinador começar e terminar a temporada como treinador do Flamengo. Mas eu queria te perguntar sobre o Samuel Lino, né? Porque ele chegou muito bem, o primeiro jogo dele arrebentando, super arisco, depois foi para a seleção brasileira, inclusive, só que nos últimos jogos ele caiu um pouco de rendimento e ele parece bastante ansioso, né? A gente vê, assim, de fora, dentro de campo ele parece estar bastante ansioso. Eu queria saber se essa é a tua visão também, se você chegou a conversar com ele, como é que você está vendo esse momento? Bom, primeiro que o Lino, todo mundo sabe da qualidade, ele já demonstrou quando ele chegou aqui. E todo jogador, e principalmente aqui no Flamengo, oscila, né? O Lino teve uma sequência muito pesada de jogos, muito difícil. O jogo da Libertadores teve uma carga grande, depois 3 dias teve que jogar também contra o Corinthians, onde foram jogos muito difíceis e eu optei por dar essa sequência de minutos para ele. E fisicamente, talvez ele sentiu um pouco no jogo contra o Corinthians e isso faz o rendimento cair um pouco. Agora, é importante que vocês e também a torcida entenda que os dribladores são os jogadores que mais perdem bola. Isso é uma coisa natural do futebol, nas estatísticas, em todos os lugares. Então, sempre que você tem um driblador, que no nosso caso será Cebolinha, Michael, Samuel Lino, o próprio Plata quando joga aberto. Então, são jogadores que são dribladores e eles arriscam ou 1 contra 1 e se expõem muito. E uma das coisas que eu tentei muito hoje era explorar esse 1 contra 1 dele contra o William. Mas o Cruzeiro dobra muito bem a marcação. Então vinha 2-3 e não era um jogo fácil para ele, nível tático, e ele não teve uma performance do nível que ele vinha apresentando antes. E o difícil é isso, né? Que na primeira vez que ele dá uma oscilada já vem a vaia, e isso, claro, sempre, se vocês olham bem, quase sempre são com os dribladores, né? Então, é importante que a gente saiba que esse tipo de jogador ele tem a confiança do treinador. Sou eu que peço para ele driblar, sou eu que peço para ele ir para cima, para ele ir para essa jogada individual, porque quando ele consegue passar, ele gera muita vantagem. Então, espero que ele não se abale com isso, que é uma coisa absolutamente normal, e que ele recupere a alegria e continue indo para cima o quanto antes. Felipe aqui, Renan Moura da Rádio Globo CBN. Queria entender o porquê que você segurou bastante, até os 35, 36 minutos, a segunda substituição em diante. E se me permite, queria entender hoje a situação do Juninho, que foi o primeiro jogador contratado nessa temporada e não vem sendo relacionado. Ele está treinando tão mal assim nos treinamentos no Ninho do Urubu. Queria entender o panorama dele dentro desse elenco hoje. Obrigado. Bom, sobre as trocas, primeiro eu troquei o Lino, porque realmente não estava fazendo um bom jogo, e puramente parte estratégica do jogo, optei por deixar o Bruno daquele lado do William. E até mesmo o Bruno conseguiu a expulsão, mas eu acreditava que poderíamos ter era uma característica que precisávamos naquele lado que o Lino estava jogando. O resto do time estava num nível muito alto. Eu não via, sinceramente, ninguém com a necessidade de trocar, porque todo mundo está fazendo um jogo do nível altíssimo. Plata, Rasca, Carrascal, os 2 volantes e os laterais estavam dando a estabilidade para o time que melhor contra-ataca do campeonato. Tínhamos que parar esses contra-ataques e a partir do momento que eu senti que o cansaço chegou no Arrascaeta e também no Carrascal, que estava sendo um espetáculo, eu optei sim por trocar, né? Então as trocas muitas vezes elas vêm, às vezes eu troco já logo porque eu vejo que os jogadores não estão bem, mas hoje eu via que todos eles estavam num nível altíssimo e por isso que segurei até quando eu senti que caiu o nível. Não por trocar, muitas vezes vai melhorar, às vezes as trocas não dão certo, então eu vou muito do que eu estou vendo no campo. E depois do Juninho, é uma opção técnica, eu tenho agora o Plata que jogou de atacante, o Bruno que joga de atacante, o Pedro que joga de atacante e o Wallace que também joga de atacante. E nesse momento, para mim, quando eu monto o banco, monto o time que vai jogar, monto o banco, eu tenho que montar as opções e para mim nesse momento optei por essas opções. E o Juninho não foi meu escolhido, mas está treinando bem, está se esforçando muito e com certeza faz parte do elenco e a partir do momento que precisar ele está disponível para jogar. Oi Felipe, aqui à tua direita, parabéns aí pelo ano à frente do clube. Queria que você fizesse uma análise, depois do resultado de hoje, de como está o campeonato na tua cabeça, olhando para a tabela do campeonato. O Flamengo está com 3 pontos na frente do Palmeiras, tem um jogo a menos. O Palmeiras tem um jogo a menos e esse jogo vai ser cumprido do Palmeiras a menos na semana da data FIFA, na semana que vem. E aí o Flamengo, os dois ficam com o mesmo número de pontos. Se o Palmeiras vencer esse jogo, ele passa à frente por conta do número de vitórias. Os últimos 3 jogos no Maracanã, o Flamengo empatou. Grêmio, Vasco e hoje. Como é que você está vislumbrando isso para frente, tendo um confronto direto ainda contra o Palmeiras, um jogo a fazer contra o último colocado do campeonato? E se você está achando que hoje o resultado pode ter interferido na tabela, na classificação, olhando um pouquinho para frente? Hoje
resultado absolutamente normal, primeiro contra segundo. Acreditávamos que poderíamos ganhar, fizemos um jogo para vencer, tivemos muitas chances, eles também tiveram as suas chances, um jogo muito aberto. Infelizmente, não conseguimos os pontos que precisávamos. O campeonato é longo, são 38 rodadas, e o que importa é chegar acima do segundo na última rodada. Estamos na briga, esses 3 clubes, né, hoje era uma grande oportunidade para a gente deixar o Cruzeiro para trás, não conseguimos, mesmo assim temos uma vantagem de pontos considerável para eles, com esse jogo a menos, né, contando se vencesse esse jogo, e é verdade que o Palmeiras está vencendo o jogo que falta, estaria empatado a pontos com nós, mas existem muitos jogos pela frente, e o que nós temos que ver é que nós estamos na briga, que a primeira fase do retorno, os primeiros 9 jogos são complicados, estamos melhor nesse momento que estávamos no turno, 3 pontos a mais, somamos nesse primeiro começo de retorno do que o turno, não sei se me expliquei bem. E ainda temos, como você falou, confronto direto com o Palmeiras vai jogar com o Cruzeiro, tem jogos difíceis, nós temos jogos difíceis, é o campeonato mais competitivo do mundo, e vai ganhar quem for mais regular no final, e vai ser a melhor equipe no final das contas. Por isso, pés no chão, humildade, continuar trabalhando e tentar ser campeão. Era ação rubro-negro. O Flamengo, na minha opinião, não foi bem nessa partida. Essas foram as falas de Felipe Luiz. O que você achou? Ele tem razão? Não tem? É desculpa? Não é? Faltou ele colocar Pedro, na minha opinião, faltou ele colocar Pedro muito antes no jogo. É um jogo pro Pedro dentro de casa, cara. Bota o centroavante para jogar, bota ele para jogar. Demorou muito com aquele jeito dele de plata, de centroavante, de falso 9. Cara, bota o Pedro, faz o feijão com arroz. Mas, na minha opinião, demorou muito, deu pouco tempo para Pedro dentro de campo, que é um cara que poderia resolver, porque na área, perto do gol adversário, o Pedro é letal. Essa é a minha opinião, mas a sua opinião também é muito importante, vai deixar nos comentários e se inscreve no canal para você não perder as próximas informações do Mengão.